Imagina que você tem um amigo que vive criticando tudo que você faz. Se você quer mudar de emprego, ele diz que é arriscado. Se você quer viajar sozinho, ele diz que é loucura, que é perigoso. Se posta algo diferente, já diz que você tá viajando ou que não combina contigo. Parece meio tóxico, não parece? Pois é, agora adivinha, esse amigo pode nem existir. Porque muitas vezes esse crítico é a nossa própria mente, repetindo julgamentos que a gente tem medo de ouvir. Agora imagina viver uma vida sem se preocupar com o julgamento dos outros e começasse a viver de acordo com o que você realmente quer. É isso que eu vou te ensinar aqui hoje nesse vídeo. Eu vou compartilhar com você 3 mentalidades que me fizeram me libertar de qualquer tipo de julgamento alheio. E a terceira pode mudar completamente a forma que você enxerga o mundo. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo. Nesse canal aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal como um todo, tudo que faça você melhorar de vida em qualquer aspecto. Então, se você curte, se inscreve para receber mais vídeos como esse. Já parou para pensar por que a gente se importa tanto com a opinião das pessoas? Deixamos de agir por medo do julgamento, nos preocupamos mais em agradar do que sermos autênticos, ficamos ansiosos e inseguros o tempo inteiro tentando provar alguma coisa a alguém. Só que primeiro eu quero te falar que se importar com a opinião dos outros não é uma fraqueza, é biológico. Fomos programados para funcionar dessa forma. Desde os tempos da pré-história, sobrevivência dependia de uma aceitação social. Se você fosse rejeitado pela tribo, você basicamente estava condenado. Sem proteção, sem comida, sem apoio. Só que o nosso cérebro ainda carrega esse medo, mesmo que a rejeição hoje em dia não signifique mais um risco de vida. Já percebeu que quando alguém ri de você, por exemplo, seu corpo reage, o coração acelera, o rosto esquenta, dá aquela sensação de vergonha, sabe? Isso acontece porque o seu cérebro interpreta aquilo como se fosse um perigo social, mesmo que racionalmente você saiba que aquilo não é nada demais. É o seu corpo reagindo de forma inconsciente. O medo do julgamento é ensinado desde cedo. Desde pequenos aprendemos que elogiar é algo agradável, e agradar era sinônimo de ser aceito. Na escola a gente era elogiado quando a gente se comportava bem e era reprimido quando se comportava mal, era assim. Crescemos ouvindo frases como o que os outros vão pensar, não faça isso, vai pegar mal, seja uma pessoa agradável, não incomode ninguém. E aos poucos a nossa identidade vai sendo moldada para caber dentro das expectativas dos outros. Só que a rede social conseguiu piorar isso ainda mais. Antigamente a gente só precisava se preocupar com a opinião de amigos, de família, de pessoas próximas a gente, vizinhos. Agora a gente sente que o mundo inteiro tem uma opinião sobre a gente. As redes sociais criaram essa sensação de exposição constante, né? Coisa que eu sempre falo aqui. Antigamente a gente dependia de aprovação de um círculo muito pequeno. Hoje a gente tem a aprovação do mundo inteiro, através de curtidas, compartilhamentos, comentários. O que as pessoas estão comentando sobre o que a gente tem feito e postado. Isso faz com que muita gente viva para impressionar e não para ser feliz de fato. Todo mundo está vestindo tipo um personagem ali. Quantas vezes você já não postou alguma coisa e ficou ali ansioso pela curtida ou pelo comentário de alguém ou pela visualização de alguém que você postou algo meio que como se fosse uma indireta? Esse é o efeito da opinião alheia te controlando. A gente se importa tanto com o que os outros vão pensar porque a gente foi condicionado a isso. Socialmente, biologicamente, digitalmente, nesse momento, nessa era que a gente vive hoje. Mas ainda assim é possível mudar essa mentalidade. Eu mudei, eu quero te ensinar a fazer isso. Agora eu vou te mostrar 3 formas que você consegue moldar a sua mente a pensar para você viver a vida do seu jeito, sem se preocupar com a opinião de outras pessoas. Número 1. Você tem que entender que você nunca vai agradar todo mundo, né? Isso é repetido pela internet aí, mas eu acho que ainda assim as pessoas não entenderam isso. De fato. Você já tentou agradar todo mundo, com certeza você já deve ter tentado em algum momento da sua vida e você viu que não é possível e talvez isso te deixe angustiado. Só que sempre vai existir alguém que não vai gostar de você, do seu jeito, da forma que você fala, da forma que você se expressa, da forma que você pensa e assim, isso vai ser sempre assim. E o pior de tudo é que as pessoas que mais julgam são as que menos fazem alguma coisa. Você pode ser a pessoa mais educada, gentil, agradável e vai ter alguém ali falando mal de você. Isso não tá no seu controle. Pensa naquele artista, naquela pessoa que você admira. Olha os comentários das fotos dessa galera que é muito grande. Sempre, você vai ver que sempre vai ter alguém dando hate nessas pessoas. Hateando, odiando, às vezes por nada. Ou falando mentiras. Enfim. Você deve ter visto isso aí em algum lugar. Isso significa que nem as pessoas que aparentemente ou socialmente são perfeitas vão agradar todo mundo. Então não é você também que vai agradar. Por que você seria diferente dessas pessoas? Então quando isso acontecer com você, você tem que pensar, essa pessoa que está criticando, que está me criticando, ela tem a vida que eu quero viver? Ela chegou onde eu quero chegar? Essa pessoa que está dando opinião na minha vida, ela fez coisas
que eu admiro ou coisas que eu gostaria de fazer também? Se não, você ignora completamente tudo que vier dessa pessoa. Segunda mentalidade, as pessoas estão pensando menos em você do que você imagina. Sabe quando você tá andando na rua e você tropeça e você acha que tá todo mundo te olhando e rindo de você? Então, não acontece. Isso acontece, vai ser por 2 segundos e depois ela vai voltar a pensar na vida dela, nos problemas dela, no que ela vai fazer amanhã. Ela tá cagando pra você. A maioria das pessoas estão pensando nela o tempo inteiro. Você é assim, eu sou assim, todo mundo é assim, tá todo mundo pensando em si. Existe um fenômeno psicológico chamado spotlight, efeito spotlight, que faz a gente achar que tá todo mundo olhando nos mínimos detalhes da gente o tempo inteiro. Só que ninguém liga tanto assim quanto você imagina. Sabe quando você vai na rua e você, por exemplo, no shopping, você vê alguém vestido de uma forma muito diferente e às vezes você percebe que ela nem tá se importando. E cara, mesmo que você julgue errado, você vai chegar em casa, vai passar 1 dia, 2 dias, você não vai nem lembrar disso. Por quê? Porque você não se importa. Ou seja, as pessoas também não se importam com você. Então, para resumir, pare de pensar achando que as pessoas estão olhando e pensando sobre você, te julgando o tempo inteiro. Tá todo mundo se importando com elas mesmas. E a terceira e a última mentalidade é que a única opinião que importa de verdade, no final das contas, é a sua. Sempre vai ser a sua. No fim do dia, quem vive com as suas escolhas, as consequências das suas escolhas, é você mesmo. Quem tem que lidar com o trabalho que você escolheu é você. Quem tem que lidar com o relacionamento que você entrou é você. Quem tem que acordar todos os dias e viver a sua vida também é você. Eu gosto de fazer esse exercício, eu acho que eu já falei ele aqui algumas vezes, que eu geralmente faço para projetar o meu futuro, que é imaginar eu velho. Imagina você com 80 anos. Olha para trás. Você viveu uma vida onde você fez o que as pessoas queriam ou você viveu a vida que você quis? E você teve orgulho das suas escolhas? Porque um dos maiores arrependimentos, isso inclusive é depoimento de leito de morte, as pessoas olham para trás e se arrependem daquilo que elas não fizeram, não daquilo que elas fizeram. Elas se arrependem daquilo que elas deixaram de fazer muitas das vezes, e não tenho dados para isso, mas eu tenho certeza que é porque tinham medo de arriscar. E esse medo de arriscar é o medo do julgamento. É o medo de agir conforme os seus termos, sobre a sua intuição. E quando você vai ficando mais velho, você vai desapegando de certas coisas, você vai vendo que tudo é besteira. Então sempre que você tiver uma dúvida, uma decisão a tomar, você se pergunta, se eu estivesse sozinho no mundo, o que eu estaria fazendo? O que eu faria de verdade? Então se a resposta for sim, você faça. Siga a sua intuição. No final de tudo, a única pessoa que vai estar vivendo a sua vida é você mesmo. Então viva de acordo com seus termos. Que seja do seu jeito. Execução, evolução, excelência.